live de hoje recebemos Darcy Luque, um profissional que dedicou 28 anos de sua carreira para comandar uma multinacional japonesa de lã e tecelagem em Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Guaxupé, em Minas Gerais. Nesses 28 anos se manteve intocável dentro de uma oligarquia totalmente oriental, se caracterizando pelo único ocidental a ter um cargo de diretoria e ser respeitado pelo presidente da empresa. Após se aposentar, atuou como conselheiro na mesa provedora da Santa Casa de Mogi das Cruzes durante 10 anos, comandando o controle financeiro. Boa noite, Darcy, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui pela internet, pelo Facebook, aqui o canal do meu canal do Facebook, aqui Danilo Luque. Tudo bem? Como é que o senhor está? Darcy, como o sobrenome é igual ao meu, é meu tio, né? Eu agradeço muito ele aqui por estar ajudando aqui para a gente poder dar esses temas mais complexos para vocês todos que estão nos assistindo aí. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Danilo. Tudo bem? O pessoal deve estar chegando aí, né? Deve estar entrando ainda, mas daqui a pouco a gente cumprimenta o pessoal em geral também. E é um prazer estar aqui com vocês para trazer um pouquinho da experiência vivida pela gente que já tem mais de 70 anos, né? Obrigado mais uma vez. E obrigado a todos que estão nos assistindo aí. Se você está nos assistindo, ajude a gente a conseguir disseminar essas informações, que são informações extremamente importantes para a nossa cidade. Compartilhe, curtam e façam seus comentários, façam suas perguntas, que à medida que for passando o tempo, o nosso convidado vai responder para vocês as perguntas aí, tá bom? Vamos começar aqui. Primeiramente, a gente vai falar sobre a Santa Casa, sobre gestão pública de saúde, né? Só para as pessoas entenderem, antes de 1988, na promulgação da nova Constituição, o sistema de saúde ele era administrado pelo Instituto Social de Seguridade, não, Instituto de Seguridade Social, o antigo INAMPS, né? Instituto Nacional. Era ele que administrava a saúde. Mas quem podia utilizar a saúde era somente as pessoas que tinham carteira assinada. Com a promulgação da Constituição de 1988, criou-se o SUS, o Sistema Único de Saúde. A partir daí, o SUS ele tem uma lei que é elogiada no mundo todo, que é a lei da universidade. Qualquer ser humano, qualquer cidadão no território brasileiro, ele pode fazer uso da saúde de forma pública. O que o SUS trouxe de diferente do que era o INAMPS? A primeira coisa é que, em vez de ser uma secretaria voltada para questões do trabalho, foi-se criado o Ministério da Saúde, ele era o responsável pela saúde do país. Posterior a isso, ele começou a desmembrar as responsabilidades na saúde. O Estado e os municípios começaram a ter a sua importância na questão de administração, de recursos da saúde também. Tá? Darcy, eu queria que, antes da gente começar a falar do nosso assunto principal, que o senhor pudesse fazer um breve relato da sua história profissional, contar aí para as pessoas como foi a sua carreira, a sua trajetória profissional e por que nós estamos aqui hoje falando sobre a Santa Casa. Bem, cumprimentando aí os ouvintes, eu venho de uma família pobre, nasci em sítio e já com 5 anos eu trabalhava um pouco já no sítio, com 5 anos de idade. Você imagina uma criança de 5 anos de idade começando a trabalhar, né? No sítio antigamente, especialmente os que eram descendentes de famílias europeias, já trabalhavam muito cedo junto com a família. Era uma cultura já vigente. Na época, a vida era mais difícil, então havia um apoio de economia familiar
em todas as atividades do sítio, de terrenos, de família. E para mim não foi diferente. Eu entrei, inclusive, um pouquinho atrasado na escola, entrei com 8 anos, porque não tinha vaga, naquela época até tinha poucas vagas. E a escola que eu entrei, no primeiro ano que eu entrei, na verdade, ainda ela ia só até o terceiro ano, como era antigamente. Depois, durante a estada já no primário, antigo primário, eles construíram e a gente continuou estudando, né? Até a quarta série, depois, antigamente tinha um preparatório, mas chamado curso de admissão, era um curso de 1 ano de especialização para você ingressar no ginásio, né? Alguns faziam, inclusive, o científico, outros faziam o ginasial, e eu fui para o ginásio, depois fiz escola profissionalizante na área de contabilidade, aprendi bastante, inclusive, eram cursos bons, de boas qualidades na época, e onde se aprendia de ponta a ponta a organizar uma empresa, montar uma empresa, controlar uma empresa, todo tipo de contabilidade. Foi um curso que me agregou bastante conhecimento. Depois eu queria continuar, eu fiz vestibular e fui fazer a universidade. De início eu estava em dúvida se fazia direito, administração ou economia. Mas no vestibular que eu passei, os primeiros 2 anos dava direito de fazer um estudo comum a direito, a economia e a administração de empresa. E a partir do terceiro ano se fazia a opção do segmento de economia ou de administração, de direito. Bom, a minha vontade até era fazer direito, depois até estudei um pouco mais nessa área, mas como eu já estava numa empresa e já estava me encaminhando razoavelmente bem, comecei como office boy e fui fazendo carreira dentro da empresa, a empresa também apoiou e fiz a universidade, optei, a pedido da empresa, para a área de bacharelado de administração de empresa. Depois fiz alguns cursos profissionalizantes, em torno de uns 20 cursos de especialização, mais ou menos, um pouco mais, na área na área legal, na área de benefícios, na área de relações comerciais, na área comercial, na área tributária, algum na área de incentivos, na assistência social. Enfim, me deu uma bagagem muito boa para a administração de multinacional, de sociedade anônima. E aí atuei nessa empresa mesmo, fiz carreira, cheguei a cargo de diretor não eleito, diretor nomeado, é um diretor nomeado e cheguei a cuidar de várias unidades. Toda a área, exceto a engenharia de produção, era comigo, se você imaginar patrimônio, benefícios, recursos humanos, área social, área tributária, relações comerciais, cadastro de crédito e cobrança, clientes, contabilidade, Quantos folha de funcionários o pagamento. senhor administrou? Mais ou Bom, menos. depois que eu comecei numa unidade pequena de mais ou menos 500 e poucas pessoas, unidade pequena, 550 empregados mais ou menos, mas no final já estava cuidando das 5 plantas, com uma atuação geral em torno de 3.500 empregados, mais ou menos. Mas o grupo tinha no mundo todo 25 mil empregados, né? E aí fiz as especializações necessárias, acabei estudando para a empresa, tudo que a empresa precisava, eu fui me preparando. E foi uma carreira que me agradou muito, eu sempre gostei dessa área, a área burocrática, a área contábil, a área de administração, de gestão empresarial. E o que eu posso contar só de curiosidade, para que fique talvez para os jovens, é que houve uma mudança muito grande nesses anos que eu atuei. Quando a gente começou, eu
em 64, 1964. Muita gente não tinha nascido, né? Inclusive eu. Fiquei 38 anos e meio nessa empresa. E o que eu percebi que houve mudança é na área de, de relações humanas, né? No começo você determinava, faça isto, faça aquilo e traga isso. Hoje, nos últimos tempos e agora mais ainda, você tem que justificar a importância de cada trabalhador, o que é muito importante. A importância de cada um na organização, participação de cada um na organização, vender as ideias, a razão de se fazer aquilo, o objetivo, finalidade, e então as pessoas, o sistema é mais participativo. O sistema ele é eminentemente participativo, que não acontecia no passado. Isso deve se aplicar também à gestão pública, né? Então essa foi a curiosidade. Mas depois de eu sair da empresa com 38 anos e meio de trabalho, eu mesmo pedi a conta porque eles queriam que ficasse, mas você sabe, é a rotina, o cansaço, tá? Eu pedi para sair e depois fiz um pouco de consultoria, gestão empresarial, dei algumas palestras de neurolinguística, fiz gestão empresarial na área organizacional e continuo fazendo ainda alguma coisinha, né? Mas precisei descansar um pouquinho também. Agora estou retomando aqui a atividade. Conta pra gente um pouquinho da experiência do senhor na Santa Casa. Antes de falar da Santa Casa propriamente dito, como é um assunto já, eu diria se me perdoe, aqui nós temos mais ou menos uma hora, mas eu acredito que, pelo que eu pensei aqui, mais ou menos a segunda parte da nossa live, e eu gostaria de fazer um repasse. Você falou bastante coisa importante, né? Eu tinha visto isso, e eu percebi que você foi pesquisar, isso é muito importante para uma pessoa que quer ter uma plataforma de participação na gestão pública, tem um interesse na gestão pública, né? Programas de conhecimento e melhoria, de atendimento social. Eu vi que você está se encaminhando bem, interessado, com muita coragem, muito determinado. Mas eu queria então dizer que, só reproduzindo rapidamente, para acrescentar alguma coisa no que você falou, você fez aí um preâmbulo da parte de Seguridade Social, então eu queria só dar uma repassadinha e acrescentar umas coisas. A gente pega a Constituição de 1980. Antes disso, é preciso dizer o seguinte: até 1967, o Brasil praticamente não tinha nenhum sistema de saúde pública, até 1967. Depois que eram os antigos IAPAs, aquelas previdências de categoria, os motoristas tinham uma previdência, os outros segmentos, alguns segmentos tinham outra previdência, o antigo IAPAS, assim sucessivamente. Em 1967 foi feito a Lei Orgânica da Previdência Social, a famosa LOPS, né? Lei Orgânica da Previdência Social. E lá na LOPS já trouxe o serviço de assistência à saúde também, além da aposentadoria, todos os serviços sociais, Seguridade Social, trouxe também serviço de atendimento à saúde. E aí sim eu posso até lembrar já que utilizavam as antigas casas de saúde, que hoje são as Santas Casas. Depois eu vou explicar melhor essa parte aí. Mas utilizavam-se, então, através já de convênio de participação contratual, o poder público precisava de alguma assistência à população e então contratava junto às casas de saúde. Mas com a Constituição de 88, como você bem falou, na Constituição, no artigo 194, diz o seguinte: só vou reproduzir o que você falou aqui para que fique um pouco mais explícito. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, mas o que eu queria dizer aqui é que de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade,
E, e o parágrafo único diz o seguinte: compete ao poder público organizar a Seguridade Social. E lá no artigo 196, na subseção, na seção de saúde, diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Continua um pouco aqui, para não ficar lendo, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco à doença e outros agravos, tal, o acesso universal, igualitário, ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Bom, esses artigos aí do capítulo da ordem social e do capítulo da Seguridade Social, indo um pouquinho à frente, artigos, quem quiser se aprofundar um pouco mais, artigo 196 em diante, então trata do sistema de Seguridade Social. Mas eu gostaria de acrescentar para você que essa própria Constituição, ela trouxe um programa de descentralização de assistência à saúde, que é exatamente um serviço oferecido pelo governo federal, pela Constituição Federal, pela União, com participação dos estados e municípios, tanto na área de encargos, como na área a gestão depois até ficou muito mais a cargo do estado e do município, depois eu vou falar um pouquinho também sobre isso aí, mas as verbas, claro, o maior contribuinte ainda é a União Federal, mas tem uma participação dos estados expressiva e também uma participação municipal, também no que concerne ao financiamento da Seguridade Social. Mas é importante esse direito, e eu queria dizer aqui que, até acrescentar ainda aqui, eu tinha separado aqui que tem uma carta de direitos, que é os princípios básicos da cidadania, uma carta de direito dos usuários de saúde, que diz o seguinte: todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado ao sistema de saúde. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Todo cidadão tem direito ao atendimento e com respeito à sua pessoa e aos seus valores morais. Todo cidadão tem responsabilidade também de que seu tratamento ocorra de forma adequada. E aí tem ainda que todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores de saúde, com comprometimento dos mesmos ao que está estabelecido. Então, os serviços são muitos. Aí veio o SUS, tem o Ministério da Saúde, que está acima, e tem o SUS, que faz a gestão federal, e tem alguns órgãos que faz a normatização, mas o Plano Nacional de Saúde é integrado pela Fiocruz, pela Funasa, Anvisa, Agência Nacional de Saúde, Hemobras, que se comentou recentemente alguma coisa, chegaram até a pensar em privatização, mais 2 órgãos e 8 hospitais federais. E eles atendem hoje por volta de 200 milhões de pessoas. Não é fácil atender 200 milhões de pessoas. O Brasil foi, na época, quase que pioneiro nesse processo, né? A sociedade tem conhecimento de que lá nos Estados Unidos ainda não conseguiram fazer isso. O presidente Obama tinha um plano de fazer uma previdência pública. O Obama Crash. E foi bloqueado agora pelo Trump e ainda não saiu do papel. Veja, é uma potência, né? O Brasil, com essa população, é um dos poucos países do mundo, embora com algumas condições precárias, de fazer um plano desse tamanho, dessa envergadura. É claro que é um plano caro, né? O plano de saúde é um plano caro, tem suas dificuldades,
inerente à demanda, a demanda cresceu muito, inerente à sua estrutura de saúde, muitas vezes, e é um investimento, que depois nós vamos comentar alguma coisa a respeito disso. Então, é importante. Os serviços que o SUS cuida com esses órgãos, o serviço do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde é importante enfatizar aqui que eles competem ao SUS, alguma coisa aqui que eu vou comentar, assistência farmacêutica, e aí entra o plano, a aquisição, distribuição, controle e os programas de recuperação. Um outro item do SUS é a prevenção à saúde, que tem o trabalho, que tem uma contribuição própria, prevenção à dengue, essas epidemias, como é agora o caso da Covid, mas que ficou delegada a um controle de trabalho, de gestão, de atividade aos estados e municípios, mas, a princípio, é uma prerrogativa também do SUS, prevenção à saúde, a essas epidemias. Todo mundo conhece o programa de vacinação, quem tem filhos aí, nós mesmos, vacina do idoso, a vacina dos jovens. A vacina do coronavírus, que está chegando aí não sei quando, mas espero que venha bem rápido, né? E a vacina que vai vir é do coronavírus. É. Eles têm também o setor de ciência e tecnologia, que envolve a organização, inovação e controle. É muito importante isso. Antigamente nós não tínhamos controle de quase nada no Brasil, né? Educação e saúde, os programas de educação e saúde, isso tem também a coparticipação, hoje tem do Estado e do município, no caso da maternidade e outros aspectos. Gestão do pessoal envolvido nessas atividades também faz parte, e a gestão participativa dos conselhos, Secretaria de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria de Saúde das entidades estaduais e municipais. Ainda tem a normatização da Agência Nacional de Saúde, faz a normatização da saúde suplementar. Saúde privada também é normatizada pela entidade federal, pelo Ministério da Saúde. E temos a Anvisa, né? A Agência Nacional de Saúde tem a Anvisa, que faz o controle também epidemiológico de aprovação de medicamentos, de produtos para a saúde, né? A Anvisa também tem uma atuação ampla, ela vai também na área de alimentos, tem atuação ampla também, né? E depois nós temos, em todo o arcabouço da saúde, nós temos o banco de sangue, vigilância sanitária, tudo muito para que conheça um pouco, relembre um pouco da abrangência disso, né? Monitora doenças e tal. Bem, com tudo isso que eu falei, eu queria dizer o seguinte, que eles previram, como isso é muito grande, e o cidadão ele está no município, essa previsão constitucional permitiu e contemplou a descentralização dos serviços de saúde. Isso, então, foi delegado aos estados, e os estados, e aos municípios também. E os municípios fizeram uma espécie de uma adesão, de acordo com a sua estrutura de saúde municipal, foi permitido o município fazer adesão a faixas de contratos de repasse. Alguma coisa ficaria com o Estado se o município não gozasse de uma estrutura adequada. Então, a estrutura plena, os municípios com estrutura boa, com estrutura completa de saúde, com serviços de alta complexidade, poderiam fazer adesão ao sistema de saúde plena. É a gestão plena, chamada gestão plena de saúde. Mogi das Cruzes aderiu a isso. Antes de eu ir embora de Mogi, a primeira vez que eu
eu tive que sair de Mogi profissionalmente, já antes do ano 2000, porque a Constituição de 88 trouxe isso. Mogi já, inclusive, nós estávamos no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, eu fazia parte do Conselho da Delegacia de Mogi das Cruzes, na época, e nós participamos do parecer de anuência, de concordância, de aprovação, de endosso, né, ou de acordo, né, de acordo com a sugestão, para que o município pudesse, então, aderir ao sistema de saúde de gestão plena. E Mogi aderiu com isso, claro. O repasse do Estado é maior, mas a responsabilidade também por serviços de saúde é maior. E além disso, os serviços de saúde, a rede SUS, é conhecida como saúde primária, algumas que eu citei, tanto na parte de vacinação, de prevenção, de dengue, enfim, de outras, e os primeiros socorros, né? E as médias, a saúde média de média complexidade, que aí já envolve serviços mais especializados de saúde, estruturas maiores, organizações hospitalares, como é o caso da Santa Casa também, que pega a saúde primária, média complexidade e alta complexidade. Então, a Santa Casa ficou nessa fatia de saúde primária um pouco, saúde de média complexidade, em algum caso, saúde de alta complexidade, e mais alguma coisa na área também de neonatal, na área de obstetrícia, exames, aí vem as especialidades, né? E nesse aspecto, a Santa Casa, que é uma casa de saúde antiga, né? Para vocês terem uma ideia, as Santas Casas, quase que todas no Brasil, são velhas, são antigas. A de Mogi é de 1873, já que vai para 147 anos. Se eu não estou errando a conta aqui, ela é de 1873. Era uma casa de saúde criada pela sociedade, que doaram o terreno, um pequeno prédio, as instalações, porque naquela época não havia uma carga tributária tão expressiva, tão pesada no produto que impedisse de ajudar socialmente. Você vê que a sociedade sempre foi, de uma certa forma, de bons princípios, porque constituíram voluntariamente a casa de saúde para atender os menos favorecidos, os pobres. Naquela época não existia, foi antes de 67, ela é de 1873, não existia serviço público de saúde, nem se cogitava. Depois, mais tarde, que vieram, e o que permitiu uma ampliação do serviço, o crescimento da demanda também ocorreu com a população, e, em razão da carga tributária, a sociedade deixou de presente esse legado para a sociedade, mas deixou que o custeio, que já era expressivo, volumoso, ficasse a cargo da nova estrutura de assistência à saúde, organizada pela Constituição. Então, mesmo assim, a Santa Casa continuou, já fazia a parte de neonatal, a parte de alta complicação, algumas cirurgias, e hoje a Santa Casa, ela tem a especialidade de... Só voltando um pouquinho, todas as Santa Casas, então, são antigas, funcionavam sempre com dificuldade, depois eu vou explicar por que das dificuldades, e muito antigas, todas as Santa Casas brasileiras. Por isso que abandonar a Santa Casa, que atende uma classe menos favorecida, atende de tudo, mas atende também a classe preponderantemente
a classe menos favorecida, que muitas vezes, hoje nós temos sorte em Mogi, que nós temos também serviços do Hospital Luiza Pinho de Mello. Mas no passado não existia isso. No passado não existia. No começo, inclusive, era só Santa Casa. Depois que apareceu a Mãe Pobre, depois apareceu o Hospital Santana, depois o Hospital Ipiranga, e agora, mais recente, antes dos serviços de hospitais públicos, apareceu o Luiza de Pinho Melo. Então, veja você que já a sociedade tinha já esse trabalho, era tocada por doações, com algumas limitações, mas fazia o que podia, né? Era assim que funcionava as Santas Casas, que depois passou. Foi passar, e depois eu vou contar como é que foi a história dentro do sistema novo, né? E você queria saber um pouco das histórias de Santa Casa? Originariamente é isso. Elas vieram disso. Depois, continuando aqui, com a Constituição de 88... Se o senhor permite, só a título de história, acrescentar aqui que as Santa Casas, na verdade, elas são de Portugal, elas foram criadas em 1498, em Lisboa, por uma ordem da rainha Leonor de Aves, a título de atender as pessoas. Ela tem um caráter muito religioso, aos princípios dela, voltado, né, muito nos princípios da religião, e até chegar nesse modelo que a gente existe hoje, que o senhor o comentou com bastante detalhes aí. Ela não é filantrópica propriamente, mas ela é uma entidade sem fins lucrativos, né? Sempre foi uma entidade sem fins lucrativos. Então, os recursos necessários são para gerir o próprio atendimento, né? A própria funcionalidade com normalidade, atender a demanda social, mas ela não tem fins lucrativos, né? Realmente vem. Você veja que a sociedade Mogi e outras cidades do país, né? São muitas Santas Casas, e quase todas em dificuldade, depois eu explico melhor. Se não todas, né, em dificuldades. Já visto o caso aí do nosso vizinho Suzano, né, que inclusive teve muitos problemas na Santa Casa, e teve que mudar um pouco, e agora esse ressentimento eu nem sei como está, mas esteve à beira do fechamento, né? E as Santas Casas eram realmente sociais. Agora, com a nova Constituição, a exigência do Estado também, a população maior, sistema de... As pessoas tinham que estar assistidas para poder trabalhar, poder produzir. Isso também é um benefício de duas mãos, né? Você dá assistência ao trabalhador, ele pode trabalhar com mais tranquilidade, a família dele, a esposa dele, os filhos, tem aonde ir se ficar doente, né? Porque o sistema de saúde, o serviço de saúde é um serviço caro. Equipamentos, estruturas hospitalares, serviço especializado, é um serviço caro, de altos investimentos mesmo. Agora, aí o cidadão precisa trabalhar. Então, conciliando isso, uma demanda elevada, e tendo a reciprocidade do Estado do trabalho, também da produção, das riquezas, dos tributos, ofereceu em contrapartida esse serviço que passou a ser melhor organizado, né? E aí, como a Constituição trazia aqui a responsabilidade de participação dos estados, né? Depois eu vou falar um pouquinho do sistema de custeio. Não sei se você quer que fale já. Então, eu gostaria de saber, primeiramente, assim, as Santas Casas, né? Assim, porque acredito eu que as regras para uma são iguais para todas, apesar de cada uma ter a sua gestão própria e independente. Elas podem atender... Quem elas podem atender? Elas podem atender todo tipo de população, ou existe um público específico que as Santa Casas atendem? Veja bem, existem vários serviços. A Santa Casa de Mogi, aí nós vamos por unidade. Cada unidade tem sua particularidade. A Santa Casa de Mogi,
tem o serviço de pronto-socorro, que é a porta de entrada para a pessoa estar se sentindo mal, emergência, né? Urgência e emergência. A pessoa entra pelo PS, né? Serviço de pronto-socorro. Alguns falam pronto atendimento. Pronto atendimento é mais em postos de saúde, mas o pronto-socorro é na Santa Casa de Misericórdia. Então, o pronto-socorro, ele é um dos serviços. Seria o chamado aí, inicialmente, como serviço primário, quando eu falei aqui do serviço primário, a divisão, serviço primário. Depois vem os serviços de saúde média complexidade e alta complexidade. O de média complexidade e de alta complexidade, a Santa Casa em Mogi, ela tem homologação e é habilitada a atendimentos, está estruturada e habilitada, homologada para atender oftalmologia, neurologia, cirurgia neurológica, média e alta complexidade, ortopedia, cirurgia ortopédica, média e alta complexidade. Fora isso, tem a parte de obstetrícia, neonatal, a parte de... Tem o banco de sangue, tem alguns serviços, depois eu explico melhor, campanhas de cirurgia dos olhos, campanhas de catarata, campanhas de próstata, outras campanhas. Mas na área de neonatal, é um serviço grande para as parturientes, tanto de apoio do grupo voluntário, como na parte de educação, como cuidar do bebê, como o bebê já pode sair vacinado, sair registrado da Santa Casa, dentro da Santa Casa, o teste do pezinho, o teste do coraçãozinho, enfim, todos aqueles serviços especiais da neonatologia. Então, a Santa Casa atende especialmente essa parte primária no PS, esses serviços que são contratados pelo Poder Municipal, e a parte neonatal, que obstetrícia, que é contratada também pelo Serviço Municipal. E quem que custeia isso? Média, hein? Quem custeia esses atendimentos? Custeia, entre aspas. De onde vem o recurso para sustentar as Santas Casas, assim? Como funciona? Como que funciona esse fluxograma do dinheiro dentro dela? Uma parte vem, nós temos contrato SUS, que é a média complexidade e a alta complexidade nessas especialidades que eu falei, que é neuro e ortopédica e oftalmo, tanto média como alta complexidade. Esse dinheiro vem do SUS. O sistema é eventualmente burocrático, repassa às vezes ao Estado, mas vem do SUS. O Estado entra com uma parte, complementando os serviços de saúde, a estrutura hospitalar, isso também é constitucional, e o município entra com a parte também, baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal, tem uma parte da arrecadação que, por lei, assim como existe na educação, existe na saúde. Mogi está melhor nesse aspecto, né, no âmbito de valores gerais, mas tem algumas dificuldades ainda. A União entra com 15% da arrecadação na área de saúde. Mas veja que a arrecadação da União é expressiva. Então, o maior pagador da saúde pública é a União ainda. Depois, o Estado entra com 12% de sua arrecadação. E o município entra também, é uma arrecadação menor, de âmbito municipal, entra também com 15% da arrecadação. Essa é a verba que vem para a saúde, mas para toda a saúde dos postos de saúde, do Pró-Mulher, dos hospitais de Brás Cubas, de outros hospitais, de outros serviços de saúde, e também, dentro desses valores, o repasse para a Santa Casa. Então, como é feito? O da União vem para cirurgias para a Santa Casa.
Eu vou explicar depois aonde que está o problema também. O do Estado vem complementando e o do município vem basicamente para a Santa Casa, para o PS, para a geriatria neonatal. Tá? A parte Essas verbas que o senhor diz que vêm do Estado ou vêm da União, existe algum trâmite que ela faça um caminho via município ou é direto, isso vem direto para a conta da Santa Casa? Não, todo o dinheiro que vem para a saúde pública de Mogi das Cruzes vem no, com exceção do SUS, vem no caixa municipal da prefeitura. Mas é uma A verba carimbada? prefeitura repassa, aí é que está, não é. Mas o contrato SUS é carimbado, tá? Tem que vir, ele é obrigado a repassar. O contrato PS e neonatal são pactuados periodicamente, normalmente anual, são pactuados anualmente. Aí existe também a prestação de contas, Tribunal de Contas, e existe a dificuldade da Santa Casa. Acho que travou a internet. Só um minuto, já deve estar voltando. Estamos aqui conversando com o Darcy Luque, ele está explanando para nós como funciona a administração, principalmente a parte financeira da Santa Casa de Mogi das Cruzes, a qual ele atuou por 10 anos no conselho gestor aí da mesma, como voluntário e membro desse conselho. Acredito que a internet dele deu algum problema, mas ele já deve estar retornando. Bom, aproveitando os comentários do. Ele caiu, mas já deve estar voltando novamente aí. Só para eu complementar aqui, como ele falou, o município ele é obrigado a gastar 15% no mínimo da sua receita total com a saúde. Mogi das Cruzes em 2019 gastou, segundo reportagem do Diário de Mogi e palavras do então secretário de Saúde Francisco Nogueira, 22 a 23% Mogi gastou. A média nacional de gasto é em torno de 24%, é a média das cidades mais ou menos do tamanho de Mogi das Cruzes. Então Mogi das Cruzes está ali bem próximo dessa média. Um dado que é importante se notar é que existe um valor mensal em que anual, em que se é gasto com cada habitante da cidade. E por incrível que pareça, de 2013, que esses dados eles são medidos a cada 5 anos, de 2013 para cá, Mogi reduziu esse número, esse valor individual de cada pessoa. Podemos pensar que aumentou o número de habitantes, mas não sei. Esse seria um número que seria importante, no mínimo, você manter. Que à medida que você reduz, significa que você está diluindo mais aquele valor. Automaticamente você está atendendo, talvez, com uma qualidade inferior o munícipe. Né? Deixa eu tentar aqui o contato de novo com o Darcy para ver se ele consegue acessar. Eu acho que a internet dele caiu, estou aguardando aqui ele.
Bom, pessoal, vamos aguardar enquanto ele não volta aqui para a nossa conversa. Eu queria agradecer aqui as pessoas que estão nos assistindo aqui, que nos mandaram algumas mensagens, a Juliane Galdino, o Rodrigo Lúcius, o Leandro Besseneri, a Bia de Santana, a Isabel Luque, a Maria que educa, a Bruna Rune aí. Muito obrigado pelo carinho aí, por vocês estarem, o Nelson também aqui, o Nelson Garcia, por estarem prestigiando esse trabalho que nós estamos fazendo, numa tentativa de trazer um pouco de informação sobre a gestão pública, sobre assuntos que estão no momento aí, que são de extrema importância para a nossa cidade aí. Na terça-feira nós fizemos uma live com o professor Rômulo e com a psicóloga Raquel, falando sobre os acometimentos da pandemia aí nos servidores públicos. Anteriormente havíamos feito uma com a professora Vanusa e o professor Juliano, falando sobre essa nova realidade da educação nessa pandemia, o que será que os alunos vão conseguir tirar de positivo dessa situação aí, e também os profissionais. E também conversamos com o Vinícius e com o Rodrigo a respeito dos esportes, uma nova modalidade de negócio. Eu não falo nem de esportes, porque é uma coisa que já existe há um bom tempo, mas uma nova modalidade de negócios em que é de extrema importância na gestão pública que se possa aderir a esse mecanismo também, a essa forma para você conseguir trazer novas propostas de receita para a cidade, aí, não ficando somente na questão de impostos e mais impostos e mais impostos, que isso só leva a uma situação de esganar, vamos dizer assim, o empresário e também o cidadão, né? Na próxima terça nós vamos ter aqui, já adiantando para vocês, uma live bastante interessante sobre as novas tecnologias no ensino da educação na pandemia. E vamos aguardar mais um minutinho para ver se o Darcy consegue voltar com a gente aqui. Ele está tentando aqui. Senão a gente reagenda, né, essa live. A gente tem que entender que nós hoje estamos utilizando de ferramentas tecnológicas e que, infelizmente, a nossa infraestrutura ela ainda é precária, né? Nós não somos, dependendo da região que a gente mora, não temos uma banda de internet muito boa, ou mesmo a questão da energia elétrica mesmo, que dependendo da região, acaba tendo várias quedas aí. Vamos aguardar mais um minutinho. Caso o Darcy não volte, a gente reagenda, não tem problema nenhum. É um tema de extrema importância e as perguntas, talvez as mais interessantes, elas ainda estavam por vir aqui, né? Vamos aguardar um pouquinho. Se ele não voltar, a gente reagenda para outro dia. Bom, pessoal, eu acho que aconteceu algum problema lá na transmissão do Darcy. Infelizmente, ele não está conseguindo, ele mandou uma mensagem que ele não está conseguindo retornar aqui para a conversa, né? Algum problema no sistema de transmissão dele, infelizmente. Nós vamos estar encerrando hoje essa transmissão. Quero agradecer a todos que estavam nos assistindo aí. Nós vamos reagendar mais para frente, para que a gente possa estar fazendo essas perguntas que ficaram aqui guardadas, que são talvez as mais importantes em relação à gestão de saúde para a nossa Santa Casa, né? De antemão, eu vou expressar um pensamento meu sobre a Santa Casa. Opa, o Darcy voltou aí. Ótimo. Tinha cortado, acho que eu falei um monte de coisa que cortou. Bom, mas só para encerrar aqui essa parte,
só para encerrar essa parte, que o tempo está voando, dentro daquelas percentagens que eu te falei, dos serviços que a Santa Casa atende, em 2000 a Santa Casa precisava de muito dinheiro, estava com uma dívida de mais de 30 milhões de reais. E a prefeitura chamou pessoas da sociedade para fazer um remodelamento de gestão e convidou Ayrton Nogueira, que já morreu, mas que ficou lá um bom tempo, uma boa pessoa muito de boa gestão, realmente. Convidou Roberto Rissoni, convidou algumas pessoas da sociedade e eles formaram uma nova diretoria que começou a remodelar a Santa Casa, a enxugar os custos, a remodelar, a implantar um sistema informatizado, mais controlado. Não que a gente tivesse problemas na Santa Casa, mas exigia uma modernização de gestão. A demanda crescia, os custos, havia uma carência maior de recursos, e a dívida era grande, e estava inviabilizada, a Santa Casa estava a ponto de fechar as portas. Ainda é difícil a situação da Santa Casa, eu vou explicar por quê. Você tem um hospital particular, ninguém é atendido lá de graça. Você vai no hospital particular, você tem convênio, você vai fazer particular, e cada um que entra, cada procedimento médico, cada investimento, cada atendimento tem um custo e é repassado esse custo, ou para o convênio, ou para o sistema de acidente do trabalho, acidente de trânsito, ou para particular, serviço particular, ou serviços conveniados, enfim. É repassado. Na Santa Casa não é assim. A pessoa chega lá, pobre, e quer ser atendida, precisa ser atendida e vai ser atendida. E não dá para fechar as portas. Os custos são flutuantes. Não tem custo fixo. Você não tem um controle. O cara chega lá, você não pode bater a porta na cara do sujeito e dizer, você não vai ser atendido. O cara morrer na porta lá. Então, por que a Santa Casa é sempre problemática? Porque, primeiro, o poder público tem dificuldade de contratar, sempre teve, em razão da estrutura de responsabilidade fiscal e de uma série de coisas, tem dificuldade de contratar serviços não estanque, serviços onde o investimento não é previamente conhecido, valores não estipulados em montante, não existe verba elástica. Isso quer dizer que a Santa Casa tem dificuldade, ela aparece 500, ela tem que atender, aparece 1.000, ela tem que atender. E quem paga essa conta? E quando estoura essa conta? O médico não trabalha de graça, o pessoal não trabalha de graça. Então, por que a Santa Casa é problemática e encontra muita dificuldade dos legisladores, todo mundo acha que a Santa Casa é um poço sem fundo, a Santa Casa é um buraco sem fundo, sem limite. Acontece que as portas estão abertas e ela é obrigada a atender. Ela não tem como dizer assim, olha, você tem convênio? Não tem, você não vai ser atendido. Você tem dinheiro para pagar? Não, você não vai ser atendido. Olha, acabou a cota da prefeitura, nós não vamos te atender. Não dá para falar isso. Então, além dela prestar contas, sofrer muito, ela não pode nem jogar de um mês para outro. É uma dificuldade enorme conciliar essas contas. Por isso que a Santa Casa é problemática. Mas ela vem hoje com gestão privada, com administradores, não é administrada pelos médicos, só fica com o médico a parte de saúde, diretoria clínica, diretor técnico e diretoria clínica. Então, são profissionais especificamente, inclusive eleitos para esses mandatos. Agora, o restante é tudo administradores, pessoal especializado, de 2000 para cá, que fazem a gestão da Santa Casa. A Santa Casa tem hoje mais ou menos um déficit no mínimo, eu vou falar aqui por baixo, tá? No mínimo 10% do que ela precisa para gerir os negócios. Você pergunta, mas como é que funciona? Bom, ela criou o Hipercap, aquele título de capitalização que ajuda. Agora está sofrendo um pouco porque o Hipercap, com a pandemia, não está podendo praticar o Hipercap. Então, ela está com uma certa dificuldade, né? E foi tocando com empréstimos, foi rolando, renegociou contratos,
mexemos, quando eu estive lá, mexemos no setor de compra, mexemos no setor de autoclaves, esterilizações, lavanderia, mexemos na gestão de pessoal para uma eficiência maior, mexemos em muita coisa na Santa Casa e continuam fazendo. Depois da minha época, o Hipercap não é da minha época. A Hipercap é da época do Austelino e Matos, e faleceu também. Se não faleceu, é uma atividade dura lá, né? Hoje o provedor é o José Carlos Petreca, né? Um amigo meu, por sinal, né? E mas por que a Santa Casa dá prejuízo? Primeiro ponto é esse. Primeiro que ela carrega nas costas alguns serviços municipais. Por exemplo, o que a prefeitura paga de neonatal, seria ginecologia e, e obstetrícia, não é suficiente, não cobre. O que ela paga de IPS também não cobre. Nós temos que tirar de outros lugares. Às vezes tira-se de convênio, tira do Hipercap, às vezes faz empréstimo para rolar, porque Santa Casa não pode fechar. Uma vez foi feita uma votação, eu estava lá presente, para o que vão fazer? Vão fechar o PS? Eu votei contra, porque a Santa Casa ela tem um propósito de atender e tem carências, que não podem ir em certos serviços, e tem que ter qualidade. Não é porque não pode pagar, tanto que tem bons profissionais. Você pega na área de oftalmologia, neurologia, ortopedia, que bom, porque é a especialidade dela, mesmo o PS atende bem, dentro das limitações, mas atende bem. Tem mais ou menos 650 funcionários, 150 médicos e toda essa estrutura, né? Agora, então é isso, a turma bate na porta lá, tem que atender. Não dá para falar, ó, acabou o dinheiro. Só que o médico não atende de graça. Então, acabou o dinheiro, você atende. É diferente dos outros modelos. É isso que a turma não entende, que lá o cara bate na porta, tem que... Ah, mas e quando é menos consulta? Quando é menos consulta? Os próprios médicos têm padrões de contratação que podem aumentar, mas diminuir não é fácil. Esse é um ponto. A pessoa está à disposição. O outro ponto é a estrutura hospitalar. Uma estrutura hospitalar é cara. Não dá para fazer uma estrutura hospitalar barata. Então, falta dinheiro por quê? Porque todo mundo, a maioria que aparece lá, quase 90 e tantos por cento, vai lá e não vai lá para pagar. Ele precisa de assistência médica, precisa de socorro, de urgência, de cirurgia, e é atendido de graça. E hoje não se cobra, né? Antigamente se falava ainda, esse que médico lá está querendo cobrar por fora. Santa Casa dá uma dura, a Santa Casa trabalha bem em cima disso, né? Não deixa prosperar esse tipo de coisas. A gente estava sempre em cima e a diretoria atual também. Então, é uma gestão bem feita hoje na Santa Casa. Falta dinheiro? Falta. No mínimo 10%. Ah, por que a Santa Casa continua vivendo? Bom, tem dívida ainda, tem bastante dívida. Eu não tenho agora os números da dívida atual, mas quando eu deixei a Santa Casa, tinha mais ou menos 30 milhões, nós fizemos uma reengenharia de custo, fizemos empréstimos, foi caindo, quando eu saí já era só 20 milhões, mas mesmo assim, veja, uma cifra monstruosa, né? Então ela atende, não dá para falar, ó, a prefeitura falou que é para atender só tanto, o SUS falou que é só tantas cirurgias na ortopedia, que é só tanta cirurgia no oftalmo, que é só tanta cirurgia neurológica. Acabou, não vai fazer mais. Bom, alguma coisa que dá para adiar, a Santa Casa faz. Aquilo que não é tido de urgência, tem que fazer, porque senão ela se afunda mais ainda. Mas PS, agora na área de neonatal, a prefeitura estava pensando em construir um hospital e tinha assumido um compromisso recente de construir um hospital, que deve talvez sair daqui a uns 2 anos. É duro para a Santa Casa. Ela tem que dar essa assistência lá, atender. Mogi, ela é exclusiva da parte de neonatal. Antigamente, nascia criança, maternidade mãe pobre nascia criança. Agora é tudo Santa Casa, desde a época que eu entrei. Quando o senhor falou a questão dos médicos, principalmente, que o salário nunca reduz, só pode aumentar.
Eu analisando aqui Reduz friamente. alguma coisa, né? Não, sim, Tem todos os modelos, tem todos os modelos. mas eles têm uma garantia de um mínimo de atendimento, etc, né? É, E exatamente, tem que ter, porque senão você fica na mão também, né? mas se E nós levarmos isso para os cidadãos normais, os humanos trabalhadores, a profissão do médico ela leva muitas vantagens em relação a qualquer outra, porque o operário da empresa, se ele produzir 1.000 ou 2.000 peças, nada muda no salário dele. O atendente de balcão também, muitas vezes disso. Eu fico até pensando que o médico ele é um vendedor com a comissão garantida e caso ele venda mais, ele ganha mais, mas ele nunca vai ganhar menos que aquela é, comissão garantida que ele já tem, né? pode, não, tem um reflexo de redução, mas não chega a ser tão expressivo. Agora, o que ocorre também é que o volume sempre é maior que a demanda, quase que prepotentemente. A cidade vai crescendo, a turma se esquece disso. Às vezes o contrato fica congelado. Para você ter uma ideia, nós tínhamos um contrato lá neonatal, ficou congelado 5 anos pelo menos. Isso é um absurdo. Nós tínhamos muita inflação. Agora está caindo um pouco a taxa Selic e tudo, mas na época era um caos. Quer dizer, leva a um estrangulamento do sistema de tal forma que os gestores ficam com a faca no pescoço. O que nós vamos fazer? E tem que tirar e tira de outros lugares, remaneja daqui, remaneja. Agora, normalmente, o atendimento à Santa Casa, eu comentei aqui rápido, ela atende mais de 10 mil pessoas por mês, no PS, né? Então, você imagina o volume de atendimento que dá, e mais de 90 mil exames. Eu comentei alguns itens aqui. Mas o volume é grande, o pessoal vai e chega lá, você tem que dar assistência, porque senão, inclusive, você tem a responsabilidade civil e criminalmente, e a demanda ela é crescente, a cidade cresceu muito. Quando tinha aqueles hospitais que eu falei que fazia neonatal, eram em torno de quatro hospitais. A cidade era pequena, Mogi tinha 120 mil pessoas. Você vê a população de Mogi hoje, né? E os serviços vão crescendo, 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 e nem sempre o padrão de vida cresce no mesmo nível. Então, a demanda é muito grande. Agora, aí esbarra nesse problema do Tribunal de Contas, da parte orçamentária, as prefeituras para fazer uma gestão também ao interesse dela na gestão de saúde, outros programas de saúde que ela desenvolve, não é que não desenvolve. Hoje, por exemplo, tinha que investir de janeiro a abril, tinha que investir 41 milhões e pouco em saúde. Não, esse dinheiro não é só não foi investido na Santa Casa, não. Em todo o município. Hospitais do município, PS, Pró-Mulher, para criança, enfim. Esse programa. A prefeitura investiu, tinha que investir 41 da, da parte tributária, né, destinada à saúde. Ela investiu em torno de 90 milhões e pouco, né? Quer dizer, tem isso então. Só que os contratos da Santa Casa, eles ficam um pouco deficitários, sim, porque é uma entidade porta aberta, não existe reciprocidade, vai atendendo, e vai atendendo, e vai atendendo, e chegou lá e vai atendendo, e depois, na hora de fechar a conta, não fecha a conta, é totalmente uma estrutura diferente. Agora, o ideal seria ter um contrato de que forma? Uma parte fixa e uma parte variável. Fixa por quê? Porque ela, para manter o hospital, tem um custo fixo de manutenção, que aquele tem que estar lá à disposição. E depois teria um custo variável em segundo a demanda. Mas acontece que tribunais de contas, parte de responsabilidade fiscal, dificulta essa parte de renda variável, e até hoje não se chegou a um consenso nesse aspecto. Mas o senhor comentou aí sobre a questão de 10 mil pessoas por mês passando pela Santa Casa. Vamos fazer vamos fazer um cenário aqui. Vamos imaginar que amanhã a Santa Casa fechou as suas portas. Nós passamos lá de manhã e está tudo com tapume na frente, está escrito fechado. Ou pior ainda, que é o que mais se tem na cidade hoje, uma placa escrito aluga-se. Estão alugando o prédio. Com certeza isso vai afetar a saúde da cidade, a gestão de saúde da cidade. As pessoas vão ficar desamparadas, não terão muito para onde correr. Aí vem o X da questão, a pergunta mais capciosa que eu gostaria de fazer para o senhor.
A prefeitura ela investiu mais de 2 milhões de reais, segundo consta no portal da transparência, na elaboração, no levantamento, construção de um hospital de campanha que foi se colocado na Avenida Cívica. Foi toda uma estrutura nova de tendas, etc., muito parecido com o que foi feito no estádio do Pacaembu, em São Paulo, atrelado ao ginásio municipal Hugo Ramos ali, como uma área de resguardo ali, caso tenha necessidade. A minha questão é a seguinte: se eu vou investir 2 milhões de reais para 200 leitos, logo que se iniciou o problema, por que eu não pego esses mesmos 2 milhões de reais e invisto num hospital da cidade ou mesmo num próprio da prefeitura, para que eu fique com a herança? Já estamos num momento de dificuldades. Pelo menos aquilo que eu colocar ali, os equipamentos, a infraestrutura, isso seja um legado de todos os legados negativos que nós vamos ter devido ao Covid aí, pelo menos um legado positivo, porque eu, analisando, não sou um especialista na saúde. O dia que se inventar a cura ou se inventar a vacina e precisar desarmar a tenda, vai se levar tudo aquilo embora e não vai ficar nada para Mogi. Pelo contrário, vai ter que se reconstruir coisas dentro do ginásio Hugo Ramos que foi utilizado e refazer talvez a Avenida Cívica. O que o senhor pensa disso? Será que seria possível, lógico, respeitando a legislação, é claro, mas essa mudança, em vez de terem se investido em algo que não é nosso, ter aplicado e melhorado algo que ficaria para o bem da cidade, por exemplo? Bom, nós não temos o resultado ainda disso, porque Mogi tinha 39, por exemplo, respiradores, ia receber mais 20, parece, se não me falha meu ano, em torno de 30 e poucos respiradores, ia receber mais 20, mas nesse hospital aí. Mas, claro, tem o hospital lá de Brás Cubas, eu não sei como é que está a otimização do hospital de Brás Cubas, e a Santa Casa realmente não atende Covid-19, ficou por excelência separado para esses outros atendimentos, então a sociedade até deve saber disso, a Santa Casa não atende Covid-19. Ela ficou para neonatal, ficou para essas especialidades que eu falei. É possível que sim, nós vimos, isso aí tudo está sendo analisado também, acho que Mogi também a gente deve acompanhar, mas tivemos casos absurdos, como se discute lá do Rio de Janeiro. Recife, por exemplo. Recife, lugares que gastaram uma fortuna para montar a estrutura, mesmo o Pacaembu, lá está um questionamento, uma briga terrível, que montaram uma estrutura, 200 leitos lá no Pacaembu, e poucos dias estão desativando, gastaram 15 milhões de reais, e estão desativando lá, programando para desativar. Eu não tenho todo o feedback de hoje, mas está uma discussão sobre esse ponto, pensando em desativar hospital, inclusive, que tinha lá empréstimo do pessoal do Einstein, uma série de coisas. Não sei como é que vai acabar isso. Realmente, eu acho que quanto melhor a ótica de gestão, aproveitando os recursos, otimizando, o gestor tem que ter essa preocupação. Eu não sei, Mogi, nesse aspecto, como é que vai ficar. 2 milhões para a área de saúde não é um valor exorbitante, não é exagerado. O serviço de saúde é caro mesmo, né? Você vê esses hospitais aí, lá o Pacaembu, 15 milhões, então não chega a ser. Mas, é claro, é dinheiro, tem equipamentos, e se ficar na cidade, a cidade precisa. O que é importante nisso também é que o povo cobre, porque houve sempre interesse do poder público em fazer estradas, porque aparece aos olhos da comunidade, fazer obras públicas, e sempre esqueceram um pouco da saúde pública, porque diz que saúde não dá voto. Então o povo tem que cobrar. Mas eu vou discordar do senhor agora numa coisa. Fazer saúde é muito mais do que construir, por exemplo, um hospital. Você economiza na saúde prevenindo, que não é uma das práticas usuais. Fazer hospital dá voto sim.
Então, mas a isso já é. sociedade parece que não há cobrança. Eu não diria nem que não dá voto, mas precisava a sociedade toda cobrar um pouco mais de atenção na gestão pública na área de saúde, de educação, esses pontos que a sociedade é diretamente beneficiada, né? Especialmente as pessoas de menor poder aqui. Acho que travou de novo. Bom, pessoal, a gente já estava indo para o final mesmo aqui. Tivemos mais um problema técnico aqui. Eu queria só fazer um comentário aqui de uma pergunta que o Juliano fez aqui, sobre a questão do adiamento das eleições. Tá? Eu sei que não é o foco da conversa aqui, mas a previsão é que as eleições de primeiro turno esse ano aconteçam no dia 15 de novembro e em segundo turno no dia 29 de novembro. Já é um fato do TSE é que esse mandato que existe hoje, ele não vai passar desse final de ano. Tá? Ficando a situação nas cidades que tiverem eleição de situação puder ter a reeleição ou a outro candidato ganhando, independente disso, a gente vai haver a troca virando o ano, tá? Eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui. Quero pedir desculpa pelos problemas técnicos, mas infelizmente a realidade de hoje é assim. A gente tem que se conversar por distância, né? Então as transmissões elas sofrem todos esses percalços aí, tá? Queria convidar vocês para a próxima terça-feira. Nós vamos falar sobre educação, sobre as novas tecnologias no ensino no período da pandemia e quem sabe no pós-pandemia aí. Tivemos uma nota essa semana do governador que a previsão é de retorno de aula em setembro, mas será que retornaremos? Então essas tecnologias são de extrema importância. Então fica o convite para todos aí que nos acompanhem na próxima terça-feira aí, tá? E quem gostou, dá um joinha aí para nós aí, comente também e compartilhe conosco aí, tá? Muito obrigado e até a próxima.